Fala rapaziada, fala pessoal, fala nação corintiana. Eu, Leonardo Machado, venho aqui mais uma vez trazer um vídeo aí pra vocês, dessa vez falando da seleção brasileira, hein? Meu Deus do céu, velho. Que seleção que é essa, hein, pessoal? Meu Deus do céu, cara. Venceu, mas não convenceu, cara. Como eu via hoje o pessoal falando no YouTube, comentando aí nos programas aí esportivos, cara. Não dá, viu, pessoal? Tá difícil, cara. Tá difícil, a coisa tá feia, velho. A coisa tá feia. Realmente a nossa seleção acabou ali em 2002, cara. A gente foi campeão. Essa seleção aí não dá, cara. Os caras parece que não tem prazer, cara, de jogar na seleção mais. Sei lá. Os caras jogam, mas parece que... Não sei, os caras não tem vontade de jogar, cara. Não tem vontade de jogar. Joga tudo, nossa, fazendo um joguinho meia boca, sabe? Chegou algumas vezes ali no primeiro tempo e tal, mas fez o gol de pênalti, aí depois, sabe, parece que esfriou. Aí a Colômbia veio e empatou. Aí segundo tempo começou ainda meio, sabe, meio parado. Aí depois eu acho que uns 10 ou 15 minutos que o Brasil começou a melhorar. Aí foi atacando. E aí acabou fazendo um golzinho ali no finalzinho, um gol do Vinícius Júnior. E o Guilherme Arana também perdeu um gol na cara, velho. Nossa, o jeito que ele subiu na bola ali, pelo amor de Deus, gente, cabeceia pra baixo, cara. Ou cabeceia pra frente, pra dentro do gol, cara. Cabeceou tudo errado, parecia um zagueiro ali, velho. O Vinícius Júnior cruzou a bola pra ele. Acho que o Vinícius cruzou a bola. Aí eu não sei quem que foi que mandou pra dentro da área de cabeça. Acho que foi de cabeça. A bola sobrou pra ele, ele entrou dentro da área. Eu falei, é gol, mano. Já era, vai fazer o terceiro. Ele vai me dar aquela cabeçada, bateu na trave aí, né? Quase se machucou na trave. Nossa, gente do céu. Sei lá, cara, sei lá. Essa seleção aí eu não sei o que dizer pra vocês não, mano. De verdade, tá difícil, cara, tá difícil. Eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, tá, pessoal? Antes de mais nada, pra quem gosta de game, quem precisa de acessórios, jogos, quer comprar seu console aí novo, né? Na caixa, tudo certinho. E precisa de um lugar de confiança e às vezes não tem tempo, né, pra sair de casa, pra ir na loja, comprar. Ou às vezes quer um lugar mais em conta, né? Eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, tá ok? Se você está procurando jogos e acessórios com preço top e entrega rápida, tem que conhecer a Tupa Games Express. Lá você encontra os melhores lançamentos e tudo o que precisa para a sua jogatina, sem complicação. Quer garantir seu game novo sem dor de cabeça? Dá uma olhada no site www.tupagamesexpress.shopping e confere as ofertas, tá ok? Eu vou deixar o link deles aí na descrição desse vídeo, tá ok? Vamos lá, ver o que o pessoal da Jovem Pan vai falar do jogo de ontem aí. Veja, a gente nem tem aqui no Brasil, que eu acho que aumentar muito a ausência de uma ou de outra individualidade, porque o problema não tem sido esse. Então, se você fizer um giro pelo mundo e comparar, por exemplo, as seleções que já entraram em campo nessa data FIFA, por exemplo, quando você cita os homens de frente, eu acho que dificilmente você vai encontrar alguma outra seleção que tenha mais individualidades do que a seleção brasileira. Só que o Brasil joga menos do que outros. Por quê? Porque é um time que ainda tem muitos problemas coletivos, é um time que tem pouco volume de jogo, é um time que tem pouca criação no meio campo. Aliás, esse tem sido um ponto realmente muito crítico da seleção brasileira e não é de hoje. Não é uma seleção... Veja, aquele jogo, o famoso, o infausto jogo contra a Croácia, né, que parece que não terminou até hoje, a gente vive, volta e meia, discute e tal, e cai naquele jogo porque determinou o fim da era Tite. Mas foi um jogo em que a Croácia, ela durante, principalmente o primeiro tempo, ela consegue neutralizar a superioridade individual da seleção brasileira por conta do seu jogo coletivo no meio campo e de aproximação. E o Brasil não consegue fazer isso. O Brasil não consegue fazer isso porque está mal treinado. E é uma seleção que já está com o Dorival há um ano. Não vamos esquecer que a seleção... Dorival estreia aqueles dois jogos contra Inglaterra e Espanha em março do ano passado lá na Europa, jogos que aliás deixaram até alguma impressão favorável, especialmente depois da vitória contra a desfalcada seleção inglesa lá em Wembley, né? Foi uma partida em que o Brasil fez um jogo bem aceitável. Contra a Espanha não, o Brasil foi muito dominado, mas conseguiu arrancar um empate no finalzinho, então salvou um pouco as aparências, mas na Copa América já foi um time muito pobre. Só que na Copa América, embora a seleção tenha ficado junto, enfim, os jogadores tenham ficado reunidos por algumas semanas, um bom período de tempo,
também tinha atenuante que ainda era um trabalho no início e tal, isso vai naturalmente evoluir e não acontece. Então a gente não consegue ver, por exemplo, uma seleção equilibrada no meio campo, no qual a defesa seja bem protegida. A gente também não consegue entender muito o trabalho que os laterais do Brasil fazem. Por quê? Porque às vezes eles avançam, o meio campo não vai junto, então não há essa sincronia, como também não há sincronia no trabalho de recomposição. E o Brasil muitas vezes, embora ontem isso não tenha sido tão evidente, mas o Brasil muitas vezes ainda insiste no jogo de algum posicionamento fixo dos homens de frente, e isso não é o ideal. Então, eu acho que do ponto de vista individual, é uma seleção que tem bons valores, sim. Acho que até cada vez melhores. Eu acho que algumas alterações, inclusive, elas melhoram. Por exemplo, o Danilo, ele é hoje inferior aos jogadores que foram utilizados ontem, especialmente pelo lado direito. Então, individualmente, é uma seleção que cresce, mas coletivamente continua muito pobre. E daqui a pouquinho, eu citei o Gerson, daqui a pouquinho a gente vai falar desse absurdo. De novo, o Flamengo sofrendo com o vírus FIFA, já foi assim com o Pedro, agora com o Gerson. O jogador vai lá, fica à disposição da seleção, entra em campo, se machuca e quem paga a conta é o clube. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto, desse tema aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. É claro que a Argentina, para o jogo de terça-feira, também tem os seus desfalques. Messi não joga, Lautaro Martínez não joga. Mesmo assim, é um time competitivo. E o Brasil, que ainda não achou esse coletivo, vai ter que penar aí para conseguir algum resultado bom na terça-feira. Flávio Prado, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto da Jovem Pan, você que transmitiu esse jogo ao lado do Nilson César. Resultado muito bom, isso é indiscutível. O Brasil que estava caindo para a 6ª colocação com um empate, o Vinícius Júnior faz o gol nos acréscimos e o Brasil termina na 2ª colocação. Agora o desempenho da seleção brasileira, Flávio. Muito boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto da Pan. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Ontem o resultado foi injusto. O resultado mais justo era o empate. A Colômbia também não mereceu ganhar, mas a gente via, o menos avisado achava que a Colômbia era o Brasil era a Colômbia, né? Os jogadores do Brasil fortes, rápidos, e os técnicos que eram os jogadores da Colômbia. Tocavam bola, tocavam passe, procuravam espaço e tal. Então, uma troca, né, de valores que vai acontecendo com a cultura dos clubes, com a maneira como o Brasil prepara os seus jogadores. Ele prepara para venda para a Europa. Então, eles vão para a Europa, dão certo e acabam, porque eles têm uma parte do talento individual, que é inato do jogador brasileiro. Então, acaba virando um jogador europeu. Então, nós temos uma seleção com cara de Europa. Onde o Brasil trocou 7 jogadores. Há quem discuta até, inclusive, se quando da concussão do Alisson, o Brasil, no momento que ele coloca um jogador, que ele faz 4 trocas. No momento que ele coloca o Alisson, aproveita a concussão do Alisson, que era obrigado a sair, para colocar um jogador, ele teria usado, porque a concussão, ela permite a troca daquele jogador. Sim. Você pode ter até 5, 3 tempos normais e mais 2. Quando o Brasil aproveita isso para colocar mais um jogador, alguns estudiosos de regra entendem que o Brasil queimou uma das 3 vezes. Era só para trocar o Alisson. O Brasil coloca mais 1 ou 2 jogadores. 3, coloca 4, troca 4. Naquele momento. Isso, mais 3, então 4 no total. Mas não importa, mesmo que fosse tinha trocado no primeiro tempo o Gerson pelo Joelinton. Aí nessa parada ele troca o Alisson, aí ele coloca o Wesley, o Savinho. Sim. E o Matheus Cunha, se não me engano. São 2. Aí quando tem a concussão do jogador, na concussão do jogador da Colômbia, ele usa mais 1. E ele usa 4, ele faz 4 trocas. Exato. A entrada do Léo Ortiz teria estourado as trocas. Sim, foi a última. Poderia ter dado pode até dar erro de direito se levar isso adiante. Fez 7 alterações. Consegue fazer uma a mais por conta do Alisson, mas como o jogador da Colômbia, o zagueiro da Colômbia também saiu, o Brasil tem direito a uma a mais. Sim, mas o problema é que quando é só para fazer, você só não conta o tempo, porque isso tem que ser feito em 3 tempos. Exato. Aí cabe essa discussão, exatamente. Quando ele usa o do Alisson, para outro jogo do Alisson não conta, você continua tendo 3 tempos. Concussão, o jogador do adversário sai, você pode usar também, não pode. Aí se você usar, você está usando o tempo que você tem direito. O Brasil usou 4 tempos. E ele teria direito a 3. Pra exemplificar, Fábio, até peguei aqui. Ele troca o Gerson pelo Joelinton no primeiro tempo, aos 28. Aí aos 60 ele tira o João Pedro e coloca o Matheus Cunha. 2 paradas. Aí aos 78, que é essa parada, ele faz as 4. Bento pelo Alisson, Savinho pelo Rodrigo, André pelo Bruno Guimarães e Wesley pelo Wanderson. Como ele usou o Alisson, então ele perdeu o tempo. Ele usou 3. Usou 3. E aí no fim tem a do Vinícius pelo Léo Ortiz. É o 4. Enquanto que o Néstor Lourenço fez 3 paradas, né? A primeira substituição dele foi a da concussão. Ele tira o Davidson Sanches e coloca o Cuesta. Só. Aí ele faz uma parada aos 43, que ele coloca o Borré e o Carrascal nas vagas do Córdoba e do Arias. E ele faz mais uma que ele tira o Ramos e coloca o Castanho. Então ele usou 3. Ele fez 3 paradas. O Brasil usa 4. O Brasil fez 4 paradas. Se você for rigorosamente olhar a regra, pode dar até erro de direito, que não vai dar. Brasil contra a Colômbia não vai dar. Mas é só para citar esse detalhe. 7 alterações é uma coisa que eu acho inadmissível. Muita gente acha que o Brasil deve mexer, dar chance e tal. Eu já acho exatamente o contrário. Sabe por que o Brasil não consegue jogar? Porque ele não tem um time base. Configura muito o time, né? 8 jogadores. Mas tem 8, tem que ter 8. E eu não vou nem discutir quem é. Matheus Cunha ou o João Pedro? Entra aqui, isso não importa. Bom, 3 nós temos decidido, todo mundo sabe que vai jogar. Rodrigo, Vini e o Rafinha. Ok? Esses 3 vão jogar. Tá bom. Aí nós temos que definir um goleiro. Alisson, 4. Temos que definir uma zaga. A de ontem, pode ser? 2.
2. Mas tem que mexer muito pouco no time. Mexe toda hora. Jogadores que nem o... Ontem foi citado, né? O Igor Jesus do Botafogo já chegou a ser titular. Hoje não é nem chamado. Precisa parar com esse negócio. Tem que pegar uma base, 8, 9 jogadores e mexer muito pontualmente. E não mexer nem durante o jogo. Só numa necessidade extrema. Esse é o modo de entender. Porque você não tem tempo para treinar. Quando o Brasil teve, quando aquele período da Copa América, não aproveitou da maneira que deveria. Só tem um jeito do time pegar entrosamento. Jogando junto. Só jogando junto. Não tem jeito. Ó, isso que o Flávio Prato tá falando aí, eu comentei hoje aqui com a minha esposa. Porque o técnico da seleção, cara, ele tem que fazer milagre. Que ele não tem muito tempo pra treinar. Não é igual o time que você treina todo dia. Toda semana tem jogo ali, você tá treinando, você tá convivendo com os mesmos jogadores, tal, conversando com os jogadores, pegando amizade com os jogadores, vendo qual que é o time que vai jogar, que não vai, entendeu? Você tem um tempo aí na melhor pra você conseguir entrosar o time e ver na sua mente, no conjunto daqueles jogadores ali, naquele plantel que você tem, aquele elenco que você tem ali, qual que vai ser os 11 jogadores. Você tem mais ou menos a ideia de qual vai ser os 11 jogadores e os reserva, que você vai ter que usar uma hora. Quem vai entrar no lugar de quem, que de repente vai render igual ou pelo menos perto para garantir o resultado, certo? A seleção não, a seleção é a cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, sei lá. Entendeu? Então você não tem muito tempo para treinar, cara. Então assim, isso que o Flávio Prato tá falando, eu concordo com ele, cara. Isso eu concordo com ele. Você vai fazer um monte de troca de jogador? Precisa fazer essa troca de jogador? Será que 1 ou 2 ou 3 no máximo? A não ser que os caras estejam cansados, ou tenham uma lesão, um machucado, alguma coisa, ou que nem ontem aconteceu do Alisson bater cabeça com cabeça ali no ar, né, na hora da dividida ali, que a bola foi cruzando na área, com o jogador da Colômbia, bateu a cabeça, então o pessoal fez comer convulsão, né, e aí trocaram. Mas, pô, você trocar, ele falou 4 aí, né, 4, usou 4 tempos da substituição. O que acontece? Ah, vou trocar pra ver, viu? Então você... No segundo tempo, ali depois de uns 10 minutos, 15 minutos, você já põe os caras então pra ver. Ou já escala esses caras pra ver. Senão, deixa os que estão lá, mano. Entendeu? É que parece que vai bater no desespero, cara. Aí o cara já troca pra ver se arruma, entendeu? Se consegue o resultado. Acho que foi isso. Porque não é possível que ele tá testando os caras. Será que ele tá testando o cara? Porque, meu, pra que mexer tanto assim na seleção? Seleção já é difícil, gente, porque não tem tempo pra treinar. Aí cada escalação, dependendo do jeito que o cara tá, você vai escalar ou não. Se o cara tiver machucado também, você se lasca. Você não pode escalar isso, tem que convocar outro. Não é escalar, convocar. Você tem que convocar outro. Então assim, é difícil, cara. Você vai ter que montar um time na sua cabeça e aquele time ali você trabalhar em cima. Talvez uma ou outras peças você vai trocar durante o jogo, ou... De repente vai testar durante a eliminatória ou para você levar alguém pra Copa. Mas é muito difícil, cara. Você já tem que ter mais ou menos esse tempo aí que você tem, que é pequeno, né? E que muda toda hora. Você vai ter que trabalhar em cima de uma equipe, cara. Você tem que ter na sua cabeça uma ideia de uma equipe que você tem. De uma formação tática, entendeu? Dos jogadores, ó, fulano vai na ponta direita, outro vai na ponta esquerda, outro centralizado. Ao meio de campo meu é esse, entendeu? Que se você ficar mexendo toda hora, você não vai conseguir ter uma ideia de qual jogador que você vai levar. Vira bagunça. Eu não vou discutir por causa assim, por exemplo, Matheus Cunha e João Pedro é mais ou menos a mesma coisa. Não muda muito. O nível dos jogadores é muito próximo. Não muda nada. Não faz tanta diferença assim. Bruno Guimarães, Joelson, sabe, é uma discussão, sabe, Gerson ou Joelson. É uma questão de um pouquinho mais, porque ele... Não, o Gerson é muito melhor. Tá bom, põe o Gerson. Só que o time sentiu muito a falta do Gerson no jogo de ontem. Então, Pedro, então é o Gerson, pronto, entendeu? O Joelson entrou meio perdido, não pode perder aquela bola que ele perdeu. Nós vamos discutir. Ele não foi bem ontem, mas ele é bom jogador. Mas tá bom, é o Gerson, então é o Gerson. Não vai ficar toda hora mudando, sabe? Enquanto o Brasil não tiver uma definição de um time base, e base 7, 8, 9 jogadores, ele não vai a lugar nenhum, porque não pega conjunto. Aí eu lembro do Cruyff. 11 craques não significa um time. Um time significa um conjunto de jogadores que nem precisam ser craques. E isso, sabe, o Brasil está cometendo esse erro. Ontem ele trocou 7, gente. Como é que troca 7? É total falta de convicção do time que se quer. Então o Brasil tem que, no meu modo de entender, tem que definir um time, uma base de time e trocar minimamente. Seja qual for a base, em cima do Neymar, não importa. Faz uma base e toca a vida.
Esse eu acho que é uma maneira do Brasil ganhar alguma cara de time de futebol. Eu acho que esse tópico das substituições, Flávio, que você traz, ele é interessante pra gente olhar pra uma questão em relação muito ao futebol brasileiro, né? Aqui a gente tá acostumado a ver todo jogo 10 substituições, 5 de um lado e 5 do outro. E isso acontece muito pouco na Europa, né? E até uma coisa que o Bruno fala muito aqui, eu concordo muito com ele, não é necessário todo jogo fazer as 5 substituições. Parece que virou uma obrigação. E quando os técnicos não mexem, eles são muito criticados. Não mexeu no time, morreu com 3 substituições. E muitas vezes não é necessário, porque desconfigura o time. As mudanças do Dorival ontem, por exemplo, se você pegar as 2 primeiras, uma foi por lesão, a do Gerson, e a outra ok, do Matheus Cunha pelo João Pedro ali pra tentar algo diferente. As outras 3 que ele faz junto com a do Alisson são desespero. Troca um lateral, põe um jogador mais ofensivo, ou abafa pra tentar ganhar o jogo. E desconfigura o time, ganhou o jogo, mas se não tivesse ganhado, a crítica poderia ser a mesma, até deveria ser a mesma. Então, eu acho que a gente deveria olhar pra isso sob um outro ponto de vista, na questão das substituições, porque na Europa não funciona assim. Eu não tô falando que lá é melhor do que aqui, por isso a gente tem que copiar, não, porque muitas substituições desconfiguram o time. Claro. Trocar 7 jogadores no mesmo jogo, cara. Não, e seleção é pior, né? O time. Seleção é pior. Você tem muito menos tempo. Porque não tem conjunto. Se você tem um time, você troca e não troca. Sou muito feliz quando você colocou. Olha, beleza, mas seleção você não tem tempo pra treinar. Define o raio do time. Esse é o time. Eu lembro muito, é claro que vou puxar lá atrás, 69. O Brasil tava uma farda, teve 4 técnicos antes, juntos. 4 juntos. Manuel Moreira, Oswaldo Brandão, Vicente Cioli, mais um que eu não lembro quem era. 4 técnicos na seleção, uma zona. Aí de repente meteu um maluco pra ser o técnico, João Saldanha. Como é que o Saldanha faz a convocação? 22 jogadores, senhores. Meu time titular é parará, parará, meu time reserva, parará, pronto. Ele resolveu, ele deu a escalação na convocação. Meu time titular é esse, meu time reserva é esse. Se sair esse, entra aqui. Viraram a senhora de Saldanha. Ali o Brasil ganha corpo, ganha moral pra ser campeão do mundo na sequência. Tem que ter time, tem que definir. Alguém vai dizer, mas a seleção de 2002, ela foi ali na hora da Copa que ela se definiu. Ok, é verdade, pode acontecer, mas é mais difícil. E o Brasil vinha perdendo de Honduras e tal. Talvez porque não definiu o time. Tem que definir, tem que saber o time que a gente quer. Maneira de e muito se elogiou também nos trabalhos do Tite o fato do Brasil chegar à Copa do Mundo, não estou falando aqui do resultado final, mas muito se elogiou do trabalho dele, dos dois, do Brasil chegar à Copa com um time formado. O Brasil chegou às 2 Copas com um time formado. Teve que mudar ao longo do caminho, dentro da Copa, por necessidade, lesão, perdeu o Neymar machucado nas 2. Então ele teve que fazer mudanças, mas o torcedor do Brasil, aquele que acompanhava a seleção brasileira em 2018, sabia antes da Copa do Mundo começar o time titular qual era. Do Alisson até o Gabriel Jesus. E na última Copa do Mundo a mesma coisa, do Alisson até o centroavante da seleção, Richarlison. Sabia o time titular da seleção brasileira. E hoje você olha para um trabalho que, repito, não começou ontem o trabalho do Dorival. E você não consegue enxergar o time, cada jogo, e aí você vai começando a olhar as necessidades, né? Ontem, por exemplo, meio campo muito vazio. É legal a ideia dos 4 atacantes? Sim, até acho que pode funcionar. Mas você tem que arrumar um jeito de compensar isso para não deixar o meio tão vazio. Só com os dois, o Gerson e o Bruno, depois o Joelito, que, repito, entrou muito mal no jogo, é muito bom jogador, mas entrou mal no jogo de ontem. Então, essa indefinição, essas mudanças vão fazendo com que o Brasil fique muito distante de criar um conjunto. Tem muita gente que fala, né? Falta muito tempo para a Copa, 4 anos, é muito tempo, precisa ter o time lá. Já não falta mais tanto tempo assim. Falta um ano para a Copa do Mundo. E o que se aproveitou, eu até escrevi isso ontem depois do jogo. O Brasil não joga nada desde dezembro de 2022, na Copa do Mundo do Catar. O Brasil acho que fez alguns bons jogos lá, outros ruins e tal, acabou sendo eliminado. De lá pra cá o Brasil teve Ramon, Fernando Diniz e agora Dorival. E 1 milhão de jogadores diferentes sendo convocados. Jogador que, sim, com todo respeito, não tem nível pra jogar com a camisa da seleção brasileira, sendo convocado pra jogar amistoso no Marrocos ou pra jogar data FIFA não sei aonde, amistoso na Espanha. E nesse período todo, cara, a gente tá falando de um período de quase 3 anos, dezembro de 2022 a março de 25. Não se tem um time. Você não olha pra seleção brasileira e fala, essa é a seleção brasileira, a seleção brasileira vai jogar assim. E a gente sabe que a seleção brasileira é Rodrigo Vinícius mais 9, Rodrigo Vinícius, Rafinha mais 8. Mas qual é a zaga? Se a gente começar a fazer, puxar um pouquinho, só vai chegar. Uma coisa que eu acho errado também aí, tá? No Brasil. Que eu percebi, tem isso aí não só nos times do Brasil, que não é na seleção também. Toda hora troca de técnico. Toda hora troca de técnico. O Brasil tem que parar com esse negócio, cara, de achar assim, nós somos Brasil, nós temos que atropelar. Nós somos Brasil, nós temos que ganhar. Nós somos Brasil, tem que jogar bem. Cara, pode esquecer, cara. Infelizmente, é a verdade, cara. Aquele time que quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais, mano. Entendeu? Kaká, Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Leonardo, Bebeto, Branco, Dunga, Romário. Entendeu? Quem viu, viu, gente. Quem não viu, infelizmente não vai ver mais. Só na internet aí, se tiver alguns lances, alguma coisa. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Não tem mais, gente. Não tem mais. Você pode ver. Quais as referências que nós temos na Europa? Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha. Certo? Alisson no gol. Quem mais? Acho que é... Como que é o nome dele, pô? Acho que é Savinho, que tá no Manchester City.
Entendeu? Não tem mais, gente. Qual é os lateral que nós tem hoje? Você fala assim, não, esse é o lateral bom, esse aí nós conhece, esse aí joga muito. Que nem na época lá de Roberto Carlos, era sempre Roberto Carlos e Cafu, gente. Era sempre Roberto Carlos e Cafu. Entendeu? Levava outros ali como reserva, mas os titulares eram Roberto Carlos e Cafu, você já sabia. Você já sabia de cor a seleção. Hoje em dia você não sabe. Porque não temos mais referência na Europa. Os caras jogam mais ou menos ali, já era. A maioria não tem aquela coisa de falar, nossa, os caras jogam demais. Que nem, por exemplo, o Murilo, que saiu daqui do Corinthians, tá lá no Nottingham Forest. Joga muito, não foi convocado. É sempre Marquinhos e esqueci o nome dele lá, pô, que joga no Arsenal. Também joga bem, legal. Mas leva ele, leva o Murilo, pô. O menino tá pedindo passagem também, joga bem. Entendeu? Tem tudo isso, gente. Não vai conseguir, gente. Não vai ter como o Brasil jogar mais como era antes. E outra, hoje em dia não tem mais time grande, time pequeno. Seleção grande, seleção pequena. Hoje em dia todo mundo é contra todo mundo. Até a Venezuela, que ninguém dava nada, às vezes tá jogando bem, hein? Bate de frente, né, às vezes, com o Brasil, a Argentina, com o outro time, hein? Entendeu? Então, assim, esquece, gente. A gente não vai ter mais aquele futebol bonito, aquele futebol arte. Entendeu? Vai ser isso aí, mano. Aí se trocar o Dorival daqui a pouco, porque perdeu, você vai ver. Se der muita sorte, arruma um treinador aí que pode fazer a diferença. Se não, porque as pessoas querem resultado logo. E não vai vir, gente. Não adianta. Olha a Argentina na Copa do Mundo. Jogou mal o primeiro jogo na Copa do Mundo. Aí com o tempo ali, durante a competição, foi encorpando aquele time. Foi melhorando aquele time, foi evoluindo. Chegou na final ainda e empatou em 3-3 com a França. Jogou muito bem a Argentina. Entendeu? Representou o país deles lá, representou a América do Sul lá na Copa. E teve que decidir nos pênaltis. Em 2014 também a Argentina chegou na final contra a Alemanha, não foi? Um negócio assim? Acho que foi. Aí a Alemanha ganhou na prorrogação. Se eu não me engano. Só. Entendeu? Só a Argentina aqui da América do Sul. O Brasil não tá chegando mais. Fica toda hora trocando de técnico. Toda hora trocando de técnico. Você tem que... Não que eu acho certo colocar o Diniz, colocar o Ramon, não. Pra mim o melhor dos três aí foi o Dorival, lógico. Isso aí é disparado. Porém, cara, o Dorival não é um mau treinador. Só que ele é que nem o Flávio Prata tá falando aí. Ele fica trocando 6, 7 jogadores. Você tem que ter mais ou menos na sua mente a base de qual jogador que você vai usar. Pelo menos uns 8 aí você tem que ter na sua cabeça. O resto você vai trocando. Mas uns 8 aí você falando, esse aqui é o principal. Isso aqui é a seleção que eu vou levar lá pra Copa lá. Não ficar trocando toda hora. Mas também, é o que eu falo, demora pra entrosar. Cada hora é um jogo. Cada hora é num lugar. Tem hora que você convoca aquele jogador, tem hora que você vai ter que convocar outro, porque aquele ali não pode ir. Ou tá lesionado, ou aconteceu alguma coisa. Então você tem que fazer todo um trabalho de novo pra ver se aquele jogador que você convocou num lugar do outro vai entrosar naquela posição, se não vai. Se vai mais dar certo mais pela lateral direita, se vai dar certo mais pela lateral esquerda. Se vai ser melhor como primeiro volante, se vai ser melhor como segundo volante. Tem tudo isso, gente. Tem tudo isso. Não dá pra formar uma seleção, gente, de um dia pro outro. Não dá. Concordo que não tem que ficar trocando toda hora. Que ele fez 7 substituições ontem, né? 7 trocas. Mas demora, cara. Pro cara entrosar um time, ixi. Ainda mais time aí. E outra, uma coisa que eu acho que tem que acabar, velho. Desculpa, quem concordar comigo aí, beleza. Quem discordar também, beleza. Não tem problema nenhum. Vocês deixam aí nos comentários o que vocês pensam. Tem que parar com essa dependência de Neymar, cara. Esquece o Neymar. A seleção é pro Brasil. A seleção tem que ser feita, reformulada, construída, tá? Treinada pro Brasil. O Brasil ir pra Copa. Não é treinar ou preparar o time pro Neymar. Gente, se o Neymar não fez nada lá atrás, quando ele era novo, imagina agora, que ele já tá velho e cheio de lesão. Eu não tenho nada contra o Neymar, eu falo de novo aqui, como eu sempre falo, não tenho nada contra o cara. Mas o negócio dele é balada, é curtição, mano. É lesão e curtição, lesão e curtição. Ele não é aquele cara focado. Pô, tô lesado, eu não vou sair, mano. Ah, tô lesado, eu tô lesionado, eu vou ficar em casa, mano. Vou me cuidar. Ô, tô de folga, mano. Ah, eu vou bater uma bola ali, vou... Sabe, jogar um futebol ali, alguma coisa, vou treinar, vou me dedicar. Não, o negócio dele é... O Neymar, ele teve uma brechinha, filho. Qualquer brechinha. Ele tá lesionado, não. O negócio dele é iate, é pôquer, é carnaval.
é aniversário da irmã, é não sei o quê, ele não é aquele cara que, tipo, eu amo futebol, eu sou futebol, não. Só que ele virou uma celebridade. Por causa que o Brasil inteiro, a mídia, todo mundo fala, ah, Neymar, nossa, lá veio o Neymar, ai, Neymar, ai, Neymar. E o Neymar não fez nada. Esse Neymar que todo mundo falava, antigamente era com o Ronaldo Fenômeno, mas veio o Ronaldo Fenômeno antigamente. Veio o Ronaldinho Gaúcho, veio o Kaká, veio o Romário. Romário ia direto pra balada, pra curtição. Ele não tava nem aí não, mano, nem treinava. Só que o Romário entrava em campo, ele fazia gol. O bicho era tão filho da mãe, mano, pra não falar palavrão aqui, ele é tão filho da mãe, no bom sentido, cara. Que ele, se ele não treinasse, se ele chegasse e falasse, ó, amanhã tem jogo, eu vou fazer 3 gols, ele fazia 3 gols. Se ele falasse, ó, eu vou fazer 2 gols, ele fazia 2 gols. Se ele falasse, eu vou fazer 4 gols, ele fazia 4 gols. Sem treinar, hein? Sem treinar. Muitas vezes ele chegava da balada, das curtição dele, ia dormir, filho. Ele ia pro treino, ele ia. Jogou muito. Entendeu? Jogou muito. Mas essa aí era outros tempos, era outra safra de jogadores. Hoje em dia, cara, não tem mais isso. Não tem mais isso. E o Neymar não vai, gente, pode esquecer, mano. Pode até ser uma ironia do destino, uma coisa assim muito milagrosa, que o Neymar se prepare pra Copa e de repente faça uma boa Copa. Como não, mano? Como não? É 90%, 95% que não. Não sei nem se ele vai. O tanto de lesão que ele tem. É que nem eu falei, ele não é de ficar se poupando, treinando, focando só em futebol, não. Ele tem uma brecha, ele vai, que nem isso aí. Ele tava lesionado já, certo? Ele tinha uma semifinal contra o Corinthians. Você vê. Paulistão. Não é uma Copa do Mundo. Certo? Não chega nem perto da Copa do Mundo. Da responsabilidade que você leva nas costas de uma Copa do Mundo. Mas era importante pro Santos. O que ele fez? O que ele fez? Foi pro Carnaval. Ah, mas será que ele ficou lesionado por causa do Carnaval? Não sei, não sou médico. Mas será também que se ele tivesse se poupado e cuidado mais dessa lesão em vez de ficar se expondo, será que talvez ele não ia estar bem preparado para jogar a semifinal? Ou jogar pelo menos uns 10, 15 minutos da semifinal? Vai começar o Brasileirão, cadê que o cara tá treinando? Tá fazendo um treino, tá fazendo... Diz que ele tava lá em quê? Maringuabá? Não sei, esqueci o nome do lugar que ele tava. Na bicicleta, pedalando na bicicleta. Eu não sei se é bicicleta de dar rolê ou se é bicicleta de ginástica, mas é que ele tava lá. Em vez de ele estar no Santos treinando e se preparando pro Brasileiro. É o que eu tô falando, a cabeça do cara é outra, gente. Não adianta. Aí fica nesse negócio de dependência de Neymar, cara. Esquece Neymar, cara. Prepara a seleção pra Copa. Se lá ele estiver bem, certo? Focado, com a cabeça concentrada, com a mente focada no futebol e quiser jogar uma Copa do Mundo, pô, legal, bacana. Senão, já era, mano. A gente tem que viver o futuro, gente. O presente pro futuro. Não tem que ficar olhando pro passado. Se fosse então, vai lá atrás dos jogadores que foram pentacampeão e bota os caras pra treinar. Vão jogar mais que esses caras aí. Edilson, Ronaldo, Vampeta. E olha que os caras tá gordos, hein? É capaz de jogar mais que esses caras. Mas se for pra ficar olhando pro passado, porque toda hora olha pro Neymar nada, rapaz. Neymar nada. Já era o Neymar, gente. Esquece. Não é só os torcedores que eu tô falando, não é só a mídia. A própria seleção tem essa dependência maldita, cara. De Neymar. Mano, se ele tiver bem pra jogar, beleza. Se não tiver, tem que trabalhar com os jogadores que nós temos na mão agora. Tem que trabalhar a seleção brasileira pra Copa do Mundo agora. Que vai vir a próxima aí. Não é Neymar não, rapaz. Mas vamos lá, continuar o vídeo. Você vai começar. Define a zaga, define o goleiro. Nós já estamos falando aí de 6. Né? Mais 2. Define o Bruno Guimarães e o Gerson, de 2 volantes. Já estamos falando de 8. Né? A gente já começa a ter uma estrutura de time. Aí não adianta, o cara joga 2, 3 partidas aqui. Não, mas você tem que jogar. Por que o Hendrick tem que jogar? Tem que entrar. Eu gosto do Hendrick pra caramba, tá? Talvez no meu time inicial começasse o Hendrick. Mas o Hendrick não precisa entrar. O Estevão não precisa entrar. O Matheus Cunha não precisa entrar. Tem um time, tem que definir. Essa coisa que você levantou aí, bem interessante, sobre as 5 alterações no futebol brasileiro, é uma observação, pode até ser uma observação vazia, mas acho que ela vale ser colocada. Os clubes, eles são reféns de empresários. Eles devem fortunas para os empresários. Quando você coloca todo mundo para jogar, você deixa todo mundo brincar um pouquinho. Sabe aquela coisa do... Você é convidado para jogar no sítiozinho do seu amigo, mas você quer jogar um pouco, nem que seja 10 minutos. Quando você joga, pode estar envolvido inclusive meta atrás disso. Porque se você jogar 5 minutos, você jogou um jogo a mais.
né? Então você vai adquirindo metas. Ó, fez 50 jogos, ele fez 49 no banco, entrou 10 minutos finais, entrou e fez um inteiro, e ele atingiu uma meta X, significa mais dinheiro. Como os clubes são reféns dos empresários, eu não ficaria surpreso se houvesse uma política em cima de gente, vamos trocar, vamos usar bastante o elenco, vamos colocar esse pessoal para jogar. Não ficaria surpreso com isso, mas vai. Aí o treinador pode ser inseguro, também pode ser isso. E aí nós acabamos criando a cultura de mexer num monte de gente. Não, os grandes times do mundo não são mexidos. Você olha a história do futebol, você olha, as grandes seleções não eram mexidas. Os grandes times do mundo não eram mexidos. Por que fala até hoje? O Raí é bem jovem, mas você sabe, de Durval Mengão continua pela Pepe. Não é verdade? Você sabe, são os grandes times da história. Como Palmeiras, academia, vocês falam o time da academia. Você mexe demais. Tem muita, primeiro, elencos enormes, desnecessariamente. E segundo, técnicos inseguros. E essa insegurança acaba. E o torcedor acaba tendo esse reflexo, aliás, tem que mexer, porque tem que mexer, e isso passa para a seleção. E aí a insegurança, muito provavelmente o Dorival deve estar com uma certa insegurança, ele acaba entrando nessa pilha. São 7 jogadores, é uma vergonha isso, pô. É como se o Brasil terminou o jogo com o time B. Você sabe que a Itália, da Copa de 70, ela fez uma alteração a Copa inteira, porque um zagueiro machucou no primeiro jogo, no decorrer do primeiro jogo. De resto foi do goleiro ao último atacante, o mesmo time na Copa. O Brasil, ele só mexe durante a Copa por conta de lesões. Tá? Um dia machuca o Gerson, outro dia pouco o Rivelino e tal, né? Lesões. Então, é claro que você tem na história algumas seleções que mudaram mais, alguns times que mudaram mais. Agora, 5 alterações, eu costumo dizer o seguinte, quer dizer, você está mudando, na verdade, meio time de linha. Como é que você vai fazer? Veja, não é balela essa história de que o time tem 2, 3, 4 estilos, ele vai mudar muito a sua forma de jogar durante o jogo. Ele não vai fazer isso. Você pode mudar treinando durante a semana e tal. Ninguém não vai, o Guardiola não vai, o Klopp não vai, não sei quem. Ele vai conseguir implantar um outro sistema de jogo durante o jogo. Ele pode tentar mudar a forma de jogar, mas quando ele tenta isso é porque ele está perdendo a solução de desespero e tal. Não é o normal, é sair do padrão normal. Então quando você muda 5, 6, 7, você está automaticamente saindo do teu padrão. Veja, 7 jogadores de linha equivale a 70% do time. Como é que um time vai se acertar tendo trocado 70% da sua... No caso do Brasil, 6, né? Porque um foi o goleiro. 60% das suas peças durante o jogo. Como é que você vai querer imaginar que o time vai ter, por exemplo, algum tipo de estabilidade tática? O zagueiro já vai passar a jogar com ele olha pra frente, já tem um outro volante, já tem um outro meio campo para lhe dar proteção. Ele olha pro lado, o lateral mudou, mas puxa, esse que saiu marcava mais, agora o outro avança mais. Isso vai implicar na mudança do meu posicionamento também. Como é que eu vou ter que me situar agora se o cara que entrou, ele vai avançar o tempo todo? Então, não pode ser assim. Eu acho que no futebol a gente tem exemplos para tudo, para qualquer coisa. Para quem fez tudo errado e chegou na hora da decisão, acabou acertando um time muito na casualidade, deu certo. Você tem times que vão muito bem, chega num momento em que tem que fazer alguma mudança para tentar preparar alguma coisa diferente, ele não consegue. Então já aconteceu de tudo. A seleção de 2002, ela chegou pronta e ela jogou menos do que se imaginava. Aliás, a de 18 também. A seleção de 2004, por exemplo, ela percorreu um ciclo em que mudava toda hora técnico, jogador, mais de 70 jogadores foram convocados e no final, já durante a Copa, o Filipão faz uma mudança, encaixa o time e ganha. Também tinha individualidades brilhantes. Então, tudo pode acontecer. Eu não sou fatalista a esse ponto. Agora, eu acho que a gente continua num caminho mas muito errado. Porque pelo menos você começar a mudar peças, mas você tem algum padrão, alguma coisa mais definida, eu acho que o impacto é menor do que você... ter mais ou menos as mesmas peças para ficar alterando o padrão, a forma de jogar toda hora. Porque aí não há coletivo que consiga resistir a tanta alteração assim. Tentativa aí. Bom, enfim, né, pessoal? Vou encerrar o vídeo aqui, senão vai ficar muito grande, porque eu também fiz meus comentários aqui, minhas pontuações em cima do vídeo. E eu concordo com tudo que eles estão falando aí. Ficar mudando toda hora o time não vai dar certo. O Dorival, ele tem que ter... Mesmo que é em pouco tempo, mas ele tem que ter um time na mente dele. Pelo menos uns 7 ou 8 aí no mínimo. Jogadores que ele não tira do time. Entendeu? O negócio é o seguinte. Você achou um esquema pro ataque? Deixa aquele ali. Você achou um esquema pro meio de campo? Deixa aquele ali. Você achou um esquema pro meio de campo, ter uma ligação com o ataque e o lateral? Deixa aquele ali. Entendeu? Não tem que ficar mexendo, cara. Se você ficar mexendo toda hora, você não vai ter um time na sua mente. Você vai acabar acertando e você mesmo vai acabar errando em cima daquilo que você fez. E outra, tá? Eu posso estar falando besteira, cara. Mas eliminatórias muitas vezes, né, cara, não serve como base pra Copa do Mundo. Serve pra você, tipo... Eu tô falando, montar um time na sua mente. Ter uma ideia do que time que você vai levar. Pelo menos um elenco e o time que você vai levar e os reservas que você vai levar pra Copa.
Mas parâmetro pra Copa do Mundo, não. Porque o Brasil não fez uma boa eliminatória em 93. Em 92. Entendeu? Em 94 a gente foi pra Copa desacreditado. Ganhamos a Copa. Com o Parreira. O time tinha Bebeto, Romário, Branco, Leonardo, Tafarel, Aldair. Entendeu? Viola. Eram os caras da época. 7. Em 98 também. Em 2002, pior ainda. A gente foi salvo no último minuto, não sei contra quem que foi na eliminatória, que o Edilson fez o gol. Um gol lá que nós precisávamos ganhar. Acho que ficou 2-1 Brasil e... se era Argentina, se era Venezuela, não sei direito contra quem que era, vou ter que ver aqui. Mas ganhamos ali no final. E fizemos uma boa Copa do Mundo e ganhamos. Entendeu? Copa do Mundo é ali na hora, fi. Quem vier, você vai ter que bater de frente e jogar como se fosse você lutando pelo seu prato de comida. Entendeu? A eliminatória é uma coisa. Que nem o Tite fez 2 ótimas eliminatórias. O Brasil jogou muito. Chegou na Copa e fez o quê? Fez nada. Eu acho que o Tite não devia sair. Eu acho que o Tite devia ter continuado treinando essa seleção e pá, dar mais uma Copa pra ele pra ver qual é que é. Porque não é fácil, gente. Copa do Mundo é... Por isso que já fala, né? Copa do Mundo. É difícil, cara. É difícil. Pra chegar a ganhar assim não é fácil não, filho. Eliminatória é teta. Se você tiver um time bom mesmo, é teta, filho. É facinho. Chegou na Copa do Mundo, é outra coisa. É outras seleções, é outra atmosfera, é outro clima, é outro jogo. É outra coisa, cara. É a mesma coisa de você disputar o Paulistão e disputar uma Libertadores. Disputar a Libertadores e disputar o Mundial. Que nesse Mundial que vão fazer agora, você vai ver. É outra coisa, cara. Então assim, serve como parâmetro pra você ter, tipo, um time na sua cabeça. Entendeu? Mais ou menos a base do time que você vai levar, que você fala, não, isso aqui é o mais certinho que eu consegui chegar. Né? É uma seleção boa que eu tô levando pra lá. Agora, se vai ganhar a Copa ou não tem como você saber. Ah, ganhou, foi primeiro na eliminatória, vai ser primeiro na Copa do Mundo. Negativo. Que ali a seleção mais forte e até a mais fraca, os caras vão entrar com a faca nos dentes, filho. Sangue no zóio e faca nos dentes. Não adianta, você pode pegar o que você quiser. Você vai, a Croácia bateu para o Brasil. A Croácia chegou já na final de uma Copa do Mundo. Ninguém dava nada pra Croácia. Entendeu? Ali o bagulho... A Coreia, Japão, pode ver como eles estão jogando as últimas Copas. Tudo bem, não faz aquela Copa, mas é difícil ganhar dos caras. É difícil. E não tem mais essa de tipo, os caras vão se retrancar, vão... Não, mano, os caras vai pra cima, filho. Os caras não querem saber. Pode ser Coreia, pode ser Japão, China, Camarões, Marrocos, Nigéria, qualquer um, filho. Qualquer um. Os caras vão se matar, porque é Copa do Mundo, cara. Os caras querem ganhar o título, pelo menos fazer uma boa Copa do Mundo pro país deles. Entendeu? É outra coisa, cara. Mas é isso aí, pessoal. Vou deixar um forte abraço pra todos aí, tá? Deus abençoe vocês. Ótima sexta-feira. Talvez eu traga algum vídeo hoje ainda à tarde, tá? Sobre informação do Timão aí, do Palmeiras, do derby aí, que vai ser quinta-feira, né? Final aí, do Paulistão. Eu fiz um vídeo ontem aqui no canal, referente à situação lá que o Corinthians optou a não mostrar, né, as análises que foram feitas nas gestões do Andrés e do Duílio. É um vídeo meio grande, tá? De 40 e poucos minutos, mas é um vídeo que eu falo bastante coisa lá, entendeu? Eu desabafo mesmo, eu falo a verdade lá, falo o que eu penso e trago algumas informações aqui que eu achei inadmissível. O senhor Augusto Melo, ele tem que vir a público e explicar isso aí, porque tá muito mal explicado isso aí, entendeu? Se ele estiver preso com alguém, ele tem que falar. Se ele não tiver, ele tem que chegar e bater de frente, se defender, porque a gente tá esperando essa análise aí da empresa que ele contratou desde o ano passado, dos contratos, das coisas que foi feito na época do Andrés e do Duílio, entendeu? Aí agora o cara não opta em não mostrar, entendeu? Ele tem que vir pelo menos na mídia, na coletiva de imprensa, alguma coisa, pra explicar o porquê que eles não querem mostrar isso aí, que vai ficar muito, muito feio pra ele, cara. Pode ter certeza, vai ficar feio pra ele. Não adianta ganhar só título e fora do campo não fazer as coisas direito, cara. Entendeu? Não tô dizendo que ele tá errado, tá certo, que ele tá envolvido em alguma coisa. Não, eu tô falando o seguinte: por que eles não estão... Eles optaram a não mostrar as análises que foram feitas das gestões de Andrés e Duílio nos contratos que foram avaliados? E por que eles estão devendo 1 milhão pra empresa? Esqueci o nome da empresa lá que fez a análise. Estão devendo 1 milhão, parece. Ele falou que, pelo que eu vi lá, parece que não chegou nenhum contrato à mão dele. Ele tem que vir se explicar, cara, senão vai ficar feio pra ele.
A culpa cai em cima dele, é o presidente, entendeu? Todo mundo vai querer saber o que tá acontecendo. Aí eu fiz um vídeo aí vocês vão lá dar uma olhada, tá bom? Deus abençoe a todos, tamo junto, pessoal. E vai, Corinthians.